Fala galera da HW Up, mais um vídeo aí pra vocês. Enfim, a AMD, será que a AMD acordou? Será que é este o momento da AMD responder a Nvidia à altura, literalmente lá no topo? Não, calma. Ela deve se situar com essas novas placas que nós vamos falar pra vocês, ainda na zona intermediária. Nós vamos tentar aqui fazer alguma futurologia, mas vamos falar para vocês sobre o que são os rumores que estão correndo por aí de novas placas da AMD já para o próximo mês, aí final de novembro. É o que está correndo lá fora, até a Adrenaline soltou aqui no Brasil também, traduzindo dos sites lá de fora. Seria que a AMD prepara suas novas placas ainda na arquitetura Polaris. A Polaris chegou em 2016 com as RX 470, 480, fez muito sucesso no público ali intermediário, e também depois ela renovou para as Polaris 580 e 570. É um totó no clock ali, um pouquinho, mexeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a performance variou 10% aí no máximo de uma geração para outra, já que elas compartilham da mesma arquitetura, do mesmo processo de fabricação, por aí vai. Nesse caso, agora com Polaris 30, o que a AMD pretende fazer? Uma redução na litografia que não vai chegar naqueles 7 nanômetros lá que nós estávamos cogitando para Navi. Não é nave, é Navi, tá? São os nomes de algumas estrelas aí, como a própria Vega, Polaris, Navi, né? Esses são nomes que a AMD tem dado para suas arquiteturas. A Polaris 30, então, em vez de 7 nanômetros como a Navi, seriam 12. Já é uma redução dos 16 que foram as Pascal, como agora são os próprios 12 também da arquitetura Turing da Nvidia. Essas placas Polaris 30, tanto a RX 670 como a RX 680, elas ainda compartilhariam da mesma arquitetura um pouquinho ali remodelada, como foi dito aqui, uma queda de litografia, né, para 12 nanômetros, um processo de fabricação mais fácil de ser desenvolvido, mas teriam os mesmos stream processors, ou processadores stream, não é Steam, é stream, fica bonito falar, né? No caso da 680, se eu não me engano, são 2304, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se eu tô bom de memória, tinha anotado, isso mesmo, 680, 2304, enquanto as 670 seriam 2048. O que isso muda da geração passada para cá? Nada. Tanto a 570 como a 580 também tem, respectivamente, 2048 e 2304. Então, onde essas placas se situariam? Em questão de preço, diz-se aí que seriam ainda na casa dos $200, tá? O que faria ela concorrer ali com 1060 a 1070, tanto em preço como em performance. Só que, vamos colocar para vocês o seguinte, hoje uma 570 custa aí na faixa dos $199, deixa eu ver aqui, ó, $170, uma 570. Então, provavelmente uma 670 seria um pouquinho mais cara, pelo menos no lançamento. A 580 lá fora, ela tá $200, modelo com 4 GB, e $229, um modelo com 8 GB. Então, os preços ficariam aí nessa faixa aí dos 200 a $250, mais ou menos aí. O que seria para nós aqui, cerca de 1.200, 1.300, 1.500, dependendo de como estiver o dólar, dependendo, agora deu uma queda, né, para 3,70, isso é bom, né? A gente precisa ver como vai ficar aí após as eleições e tudo mais, mas pensando em preço de lançamento e tal, para esse final de ano, eu estaria acima dos R$1.500. A 670, eu vi gente falando, poxa, se ela conseguir bater a 580, ela vai dividir ali com a 1060 de 6 GB, ok, né? Agora, a 680, não só bater a 580, como encostar ali, pegar a 1070, que custa na faixa de R$2.000, R$2.200, precisa ver como que a AMD vai otimizar nessa nova litografia, esse novo processo de fabricação. Por quê? Porque se elas vão continuar com os mesmos hops, os shader units, né, a mesma contagem de processadores stream, ela vai precisar fazer algo diferente na questão dos clocks.
está reduzindo a litografia, você pode ter uma eficiência energética maior, aumentar os clocks, tanto de memória como da própria GPU, Core Clock, sem comprometer muito o que nós chamamos aí de eficiência energética, né? Sem que ela sobreaqueça, sem que a placa vire um forno. Então, a 670, substituindo a 570 pelo preço ali do que era uma 570, um pouquinho a mais, vamos colocar uns R$1.200, R$1.300, pegando ali uma 1060 de 6 GB, já é melhor do que a 570 fazia. A 680, chegando mais perto possível da 1070, né? A 1070 custa R$2.000, e se a 680 custar na faixa de 1.700, 1.800, ela já fica competitiva. Por quê? Porque a Nvidia só planeja lançar as suas placas intermediárias em 2019. Ainda não saiu nada específico sobre isso, não tem tanto rumor assim sobre a Nvidia com suas intermediárias. O que a gente sabe, né, lá fora corre muito, é que não seriam RTX, elas não disponibilizariam para as placas intermediárias nem os RT Cores, nem os Tensor Cores. Então isso poderia manter a Nvidia com placas com preço mais acessível, né? Porque, convenhamos, tá bem difícil as RTX, tanto $270, $500, $280, mais de $600, $700, 799 aí os modelos, e $1.200 na 2080 Ti. Com certeza não tá nada fácil adquirir essas placas topo de linha da Nvidia que já estão aí chegando no mercado. A gente tem bastante vídeo sobre isso já. Agora, para concorrer com as intermediárias nesse final de ano, gente, talvez seja uma sacada legal se a AMD já dominou o processo de fabricação ali dos 12 nanômetros. Se ela não vai precisar mexer tanto na arquitetura. É um clock a mais e tal, e ela ainda vai levar um tempinho para colocar as suas Navi no mercado, né, em 7 nanômetros, de repente para concorrer com a Nvidia um pouco mais lá no topo, ou mesmo para concorrer com as futuras intermediárias da Nvidia, 2050, 2050 Ti, 2060, ela pode ganhar um pouco de mercado nesse final de ano. Porque o usuário que quer comprar uma placa nova nesse final de ano, o que ele tem são Pascal modelos antigos, porque já tem Turing, né, apesar de não ter Turing intermediária, mas ele vai ficar ali restrito a 1050, 1050 Ti e 1060, e a AMD já tem placas muito competitivas contra essas placas aí. A 1060 de 6 GB versus uma RX 580 tá ali tanto em preço como em performance, né? E a 570 versus a 1050 Ti, ela bate bem em performance, mas custa um pouquinho mais. Então ela acaba concorrendo com a 1060 de 3 GB, né, na faixa de preço, e em questão de performance. Então, se a AMD trouxer melhorias para essa Polaris 30, mesmo mantendo a contagem de processadores stream, colocando um pouco mais de clock, melhorando a eficiência energética, aumentando a frequência das memórias, ela pode de repente concorrer com quem pensa em comprar uma 1060 de 6 GB, com quem pensa em comprar uma 1070 lá tá 2.000, ela coloca uma placa ali, ó, paro duro, e por 1.800 aqui no Brasil, 1.700, por aí vai. Então, pode ser que o público intermediário tenha novidade, pelo menos, isso é sempre legal. Ele pode ter novas opções, mais opções aí para ele escolher uma placa dentro do bolso dele, né? E fugir um pouco desse preço mais maluco, né, exorbitante que a Nvidia está praticando nos seus topos de linha. Quando a AMD vai competir de igual para igual com o Turing? Eu acredito que quando a Nvidia colocar as suas intermediárias no mercado, 2050, 2050 Ti, 2060, essas futuras GTX, elas têm um preço, senão a Nvidia fale, né, um preço mais dentro da realidade do público intermediário. E aí vai ser difícil para a AMD ficar só com essa Polaris 30. Então, gente, se você precisa agora, beleza, vai de Polaris 30, se você tá sem placa, coisa e tal. Agora, se você tá pensando a longo prazo, eu diria que essa arquitetura Polaris 30 é um tapa-buraco. Porque a AMD não vai poder competir com essa arquitetura Polaris 30 com as futuras intermediárias da Nvidia. Principalmente se a Nvidia diminuir o preço, trouxer para a realidade, né? Então, Polaris 30 deve ir embora muito rápido, deve ter uma Navi, né, em 7 nanômetros intermediária ali, que esteja mais dentro da realidade do público doméstico. E aí, então, nós teríamos tanto Pascal sumindo
indo embora do mercado, esgotando as prateleiras, como essa Polaris 30 eu imagino que numa quantidade não tão alta, porque se ela produzir uma quantidade muito alta dessas placas, ela própria pode se canibalizar e ter dificuldade para competir com ela mesma quando ela trouxer, por exemplo, as suas intermediárias de uma arquitetura mais atual. Não que Polaris 30 seja ultrapassado, ainda nem chegou, mas como ela é baseada em algo lá de 2016, convenhamos que ela deve ter coisas novas em 7 nanômetros. A Navi, a própria Vega já é mais à frente, já é mais atual, né? Então, se você puder esperar um pouquinho, eu diria para você esperar o primeiro semestre de 2017, de 2019, se você quiser trocar de placa para uma intermediária, de repente você tem uma 480. Ah, será que agora é a hora de eu pegar uma 680? Acho que a faixa de preço vai estar até ok, mas o ganho de performance deve ser mínimo, não vai aumentar da 480 para 680, coisa exorbitante. Muito difícil, de 14 para 12 nanômetros ali, você vai estar até dentro de uma faixa de preço aí que você pode arcar, mas se você não tem placa, ou se você está com uma placa, sei lá, 270x, 280x, uma NVIDIA 780, 970, até uma 980 que seja, que fica ali com a 1060, mas só tem 4 GB de memória, de repente você pegar uma RX 680 pode ser bom para você, porque ela já vai ter 8 GB de VRAM, vai ter uma eficiência energética bacana, vai concorrer ali com a 1070, então você vai poder jogar em Full HD qualquer jogo que venha a ser lançado aí futuramente, pagando um preço bacaninha. Então, se você tá com uma placa mais antiga ou tá montando um PC agora, a opção pode ser a RX 680, 670. Essas placas vão platinar aí no Full HD, alguma coisa em Quad HD, tranquilamente. Agora, se você está pensando mesmo, como eu disse, a longo prazo, se você pode esperar, se você tem uma placa como uma 480 ou mesmo uma 580, né? Se você tem uma 1060 de 3 GB e viu que está faltando VRAM, é agora que eu vou para 680 com preço bom porque está 8 GB. Calma. Nós não sabemos ainda o que a Nvidia planeja, se a 2060 vai pegar ali no calcanhar também da 1070, ou passar, ou chegar junto. Nós não sabemos se a 2050 Ti vai ser um fiasco em relação à performance, como foi a 1050 Ti, que perde para 570, né? Mesmo que ela tenha um preço ali até mais competitivo. Nós não sabemos como ficarão os preços dessas placas da Nvidia e muito menos como que a própria AMD vai situar essas Polaris 30 no mercado, se é só um tapão, um tapa-buraco, porque ela deve ter coisa nova, como ela mesma já falou, né, no seu roadmap, colocando lá a Navi como a arquitetura dela do futuro, em 7 nanômetros e coisa e tal. Tem até Vegas em 7 nanômetros também, que foi se especulado lá fora, né? Só que essas seriam para o público profissional. Aí outros falaram, não, a Navi 7 nanômetros é para o público profissional e a gente vai usar aqui público doméstico Vega em 7 nanômetros. Vega usa HBM2, só se ela mudar isso aí, porque a AMD já viu que é um tiro no pé o HBM2, que não traz uma performance maior, tá? Mesmo tendo mais largura de banda, e é muito caro para produzir. A logística é ruim, ela não conseguiu suprir o mercado, tanto que a gente chama que a Vega 64 é chifre em cabeça de cavalo, é chifre de unicórnio. Você não acha ninguém que tenha a placa. E saíram muito caras, né? Ela teve o azar ainda de lançar isso no boom da mineração. Então, se você não tem placa, vou repetir para você, tá a fim de comprar, pode comprar uma 688 GB que você vai estar bem servido, se for isso que está se especulando mesmo, né, no final do mês que vem, e estiver com essa performance, deve estar um pouco melhor sim, 30, 40, 50% mais, eu não acredito, né, mas 30, 25, algo assim do que a 580 pode ser, porque eles conseguiram aumentar uns quase 10% a performance da 480 para 580, só mexendo nos clocks e tal, e mantendo a mesma litografia. Então agora uma redução, um clock um pouco maior, apesar de manter ali 256 bits, e estão especulando que continua sendo GDDR5, não vai ser GDDR6 nem GDDR5X. Então por isso que eu estou dizendo que essa arquitetura Polaris 30 pode ser só um tapa-buraco. Se você é daqueles que fica 3, 4 anos com placa e tá com uma 770 da vida, pode ser, de repente, que as Polaris que sobrem no mercado, que só possam vir a sobrar, elas tenham até um preço mais atraente daqui a uns 6 meses, por exemplo, né? Então, eu recomendaria de toda forma, a minha proposta seria para você esperar um pouquinho, para ver o que a própria Nvidia vai propor para o público intermediário e o que a AMD vai dar de resposta, né? Ela tem muitas arquiteturas aí
na manga, pelo menos pelo que ela diz, né? De questão de Navi, Vega, por aí vai, 7 nanômetros, reduzindo a litografia. A não ser que você precise muito. Mas a gente espera que cheguem sim novas placas, principalmente sendo da AMD, porque é sempre bom ter concorrência. Eu tô fazendo esse vídeo porque a gente já viu algumas pessoas falando, pô, a AMD tá vindo com a resposta aí, tal, vai engolir o Ray Tracing, preço e tal. São placas para um público totalmente diferente, tá? São placas para um público intermediário ainda e numa faixa de preço muito mais atraente, obviamente, né? Mas a performance não é a performance de uma 1080, nem de uma 1080 Ti, quem dirá, né? Dessas novas RTX. Deve concorrer mais com 1060, 1070. Ah, mas a 1060 já tem a 580 para concorrer. Por que a AMD lançaria? Porque ela concorre ali, hora atrás, hora na frente, e ela pode passar mais e falar, ó, agora esqueçam de Pascal, compre mesmo as nossas placas aí, né? Polaris 30. Em vez de comprar uma 580, a gente conseguiu reduzir a litografia, ficou mais barato para vender e ela tá com mais performance. Então compra uma 680 de 8 GB. O cara tá com 6 GB lá de uma GTX 1060, ou mesmo os 8 GB da 1070, ele quer um pouquinho a mais ou bem próximo daquilo, mas com menos custo. Então, em vez dele comprar uma 1070, ele pode ir numa 680. Vai ter público para esse tipo de produto, sempre tem, ainda mais para esse público intermediário, é o que mais tem, né? Mas espero que tenha ficado aqui para você, se não claro, porque não tem informações claras aí na rede, a própria AMD ainda não se pronunciou sobre isso, mas que tenha ficado para você um cenário de que pode ser um tapa-buraco, pode vir muita coisa aí melhor no futuro, ou por mais ou por menos, né? Ou na mesma faixa de preço, mas não dá ainda para cravar que, pô, você comprou uma 680, o ano que vem a AMD não vai lançar nada melhor por menos. Pode ser que sim. A própria Nvidia lançar uma 2050 Ti que bata na 680. Não sei, pode ser. Então é melhor você ficar de olho, esperar um pouco, tenha calma, porque você pode se surpreender. Mas é isso, para mais vídeos aí, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você tiver alguma outra novidade aí pra galera sobre isso, você tá sabendo mais aí do que a gente, ótimo, compartilha aqui, que a gente troca uma ideia melhor sobre esse assunto. Beleza? Um abraço, galera!